Juntos a gente podcast. Estou aqui recebendo no dia de hoje com muita alegria meu amigo de longa data. Eu ia chutar uns 20 anos, Fernandes. Aproximadamente, por aí. Acho que é por aí, né? 98, 99, acho que é por aí. Eu não sou bom de conta, mas acho que é por aí. Fernandes Vieira dos Santos. Eu até achei que Fernandes pudesse ser um segundo nome, um sobrenome. Há pouco te perguntei. Sim. Várias funções já ocupadas, já há bastante tempo na direção do Lar Padilha, trabalhando diretamente com o acolhimento de crianças, ressocialização, acolhimento das famílias, um trabalho muito meritório, muito necessário e que imagino que tenha te trazido um grande aprendizado, ou inclusive uma mudança de perspectiva de vida e de olhar. Eu iria te fazer uma provocação nesse início, assim, dessa forma. O que mudou no Fernandes a partir do momento que ele entrou no Lar Padilha, do Fernandes de hoje, que já vive essa experiência de mais de década, imagino, né? Sim, 20 anos. De 20 anos como diretor do Lar Padilha. Existe um Fernandes antes e um depois? Com certeza. Bom, em primeiro lugar, Jefferson, obrigado pela oportunidade, né? E eu acho que essa nossa caminhada em conjunto, por algumas lutas incomuns pela justiça social, é o que nos faz a gente poder caminhar juntos, né, no podcast. Assim, Jefferson, eu acho que eu posso dividir sim a minha vida, a minha história, um pouco antes e depois do Lar Padilha, né? Eu fui indicado por um amigo em comum nosso, né, que é o Doralino, então ex-conselheiro tutelar da cidade. Gosto muito desse cara, né? Viu? Eu gosto dele também. E eu fui indicado por ele para ser educador social na instituição. Já tinha trabalhado como professor na Escola Figueiras, em Igrejinha, né? Já tinha transitado projetos de supletivo ali também nos sapateiros de Igrejinha, né? E aí surgiu essa possibilidade, né, de eu conhecer o Lar Padilha. Não sabia muito bem, o Doralino conhecia os diretores da época, né? E me indicou, fui lá, conheci, não sabia, confesso aqui, né? Eu não sabia muito bem qual era o trabalho, não sabia que tinha a ver com crianças e adolescentes que tinham sido, enfim, afastados do convívio familiar por situação de violência, mas não sabia bem como é que seria a rotina de trabalho, né? E ele me levou, eu lembro vivamente, assim, eu acho que é uma história, o primeiro dia, né, que a gente conheceu o lar, entrei numa quinta-feira, eu conversei com o ex-diretor, e ele disse para mim, fica aí já, vamos fazer um teste. Quinta-feira eu fiquei até domingo e segunda-feira então foi perguntar como é que foi o meu teste, né? E aí quando cheguei na secretaria, disseram, não, o diretor se aposentou na sexta-feira. E eu estava lá e disseram, fica aí então, a gente vê a semana que vem. E assim eu fiquei 8 anos como educador social. Saí do lar para ser conselheiro tutelar, né, eleito e reeleito em Taquara. E agora em junho deste ano eu vou fazer 10 anos, então, quando eu era conselheiro tutelar, recebi o convite do diretor-geral da ABF, que é a mantenedora do Lar Padilha, né, para assumir a direção, né, da instituição. Te confesso, então, sim, é um Fernandes antes e um depois, né? Por mais que a gente fala de muitas situações que as crianças passam, é muito difícil, na prática, entender mesmo, né? Hoje eu acredito que eu posso dizer que eu entendo o que elas passaram, né? Antes a gente, quando faz alguma ação solidária, a gente tenta imaginar o que as crianças estão passando. Mas saber, eu acho que hoje eu sei, por várias noites de crianças passando, chorando no teu colo, falando situações de violência que acabaram sofrendo, né? E na verdade tu está ali no momento muito sem saber o que fazer, né? Também, né, Jefferson? Muito mais do que tu poder acolher, dar um abraço, um carinho, um cuidado, muito mais do que isso. Nem sempre a gente de fato consegue fazer. Mas só o fato daquela criança saber que tem alguém ali, né, pela qual na sua família não teve, na sua cidade não teve, enfim, às vezes na escola também não conseguiu ter um apoio. Então, só o fato de saber que ela tem alguém ali, eu acho que isso já é reconfortante. Então, esse sentimento, né, dividindo entre o antes e depois, eu posso dizer que hoje eu encontrei principalmente a minha dignidade. Eu consegui entender o sentido do porquê que eu vivo ainda. Então, de uma forma muito simples, mas eu acho que é isso, eu vejo significado. Já trabalhei em outros lugares em que a gente às vezes não vê significado, né? Então hoje eu sei por que eu saio de casa, por que eu volto. Às vezes o pessoal diz, tu mora em Taquara, né? Todo dia aquela estrada. E quem conhece Taquara, Igrejinha, né? Lá Padilha, né? Sabe que a estrada assim,
E às vezes a pergunta que as pessoas mais fazem para mim, nossa, deve ser muito difícil trabalhar lá no lar, né? E eu sempre respondo da mesma forma, o dia que eu acordar de manhã e achar que é difícil, eu já não vou mais. Porque não dá para te entrar no portão e achar que é difícil. Achar que aquelas histórias é muito pesada. Eu me sinto bem, eu sei que tu, né, que tu trabalha, tu te sente bem, então tu vai trabalhar, tu fica até mais tarde, tu chega mais cedo. E claro que tem o peso das decisões da tua carreira política, né, Jefferson, de todas as escolhas e ações que tu acaba desenvolvendo, mas tu vai para casa tranquilo, porque tu não sentiu o peso, porque não é um trabalho tão pesado assim como a maioria das pessoas pensam. Então eu posso te dizer isso, que antes e o depois, hoje eu vejo significado naquilo que eu faço. Eu estava aqui te ouvindo falar, lembrando daquele famoso texto do Rubem Alves, né, sobre política e jardinagem. Rubem Alves, ele faz uma diferença entre os políticos por vocação e os políticos por profissão. E ele entra na origem da palavra, né? Vocação vem do latim, que é vocare, que é como se fosse um chamado. Vocare é chamado. Ele diz que nós temos que cada vez mais conseguir transformar vocações em profissões. Eu acho que isso vale para a política, porque o político por profissão, ele ama o que ele recebe do que ele faz, e não necessariamente o que ele faz. E isso vale também para todas as outras atividades que a gente pode desenvolver na vida. Eu estava aqui te ouvindo e pensando como é bonito quando a gente no caminho da vida consegue encontrar uma vocação. Porque acho que esse questionamento que em algum momento o Fernandes se fez, o Jefferson, o Doralino, quem nos assiste, também já fez. Qual é verdadeiramente a nossa missão aqui? O que justifica esse nosso acordar de manhã, se dedicar durante o dia, dormir de noite, essa passagem que a gente vai ter por aqui? Tem que ter algum sentido, tem que ter alguma motivação. E eu te ouvindo falar, eu consigo sentir o quanto a tua epiderme ela demonstra essa vocação. Eu confesso para ti que eu também não conhecia tanto o trabalho do Lar Padilha, passei a conhecer mais quando fui secretário municipal. E é interessante como a gente acaba mudando uma perspectiva, né? Porque o secretário, a gente entra lá, começa a olhar algumas coisas, olhar alguns custos da secretaria e tal, e a primeira reação é: nossa, como nós gastamos com acolhimento? Acho que essa é a primeira reação de qualquer secretário. E hoje eu penso, que bom que nós investimos bastante em acolhimento de qualidade, e sabemos também que esse é um serviço que não é barato, porque isso nos obriga a investir na prevenção, na base, na estruturação de políticas públicas. E pelo que eu percebo da tua trajetória, tu conseguiu cumprir ela de uma forma muito adequada, porque era, vamos chamar nesse termo, um militante pela justiça social, desde o momento que eu te conheci. Sim, com certeza. Buscando esse caminho por diferentes formas. Um trabalho na base através do Conselho Tutelar, que eu acho que ali tu conheceu uma gama de experiências e de portas de entrada, e agora já de 20 anos trabalhando naquilo que é, digamos assim, a porta de saída, né? Porque tudo bem, existe um acolhimento que acontece em razão de uma violência que aconteceu, que foi perpetrada, que ela está lá, ela está posta. Teve uma desconstituição do pátrio poder, a família não está mais com aquela criança, ela está acolhida. Mas eu conheço, e a sociedade está aí para demonstrar, o quanto o trabalho do Lar Padilha consegue interromper ciclos, né? Eu não sei se tu tem isso mensurado, mas com 20 anos, eu tenho certeza que tu tem esse orgulho ali de acompanhar essa trajetória de crianças. Então, não é um acolhimento, mas é também construir uma porta de saída de um cara que trabalhou como militante da justiça social, conhecendo as portas de entrada, e agora construindo a porta de saída. Tu tem essa métrica? Tu consegue fazer esse caminho? Eu acho que assim, eu não acho que não é interessante ficar falando nomes, né? Não, por mas favor. Tem um case sim de igrejinha que eu acho que é um case de sucesso, né? Esse nosso amigo em comum, né? Numa oportunidade ele levou um menino quando eu era educador, ainda ele já estava lá, né? E eu me recordo nitidamente assim, por que ele levou o menino. Quando ele chegou para trabalhar no Conselho Tutelar, 7 horas da manhã, estava o menino com a mochilinha lá e um bilhete da mãe dizendo para fazer qualquer coisa com esse menino, mas que levasse ele para algum lugar que não fosse voltar para a própria casa, né? E o conselheiro na época, esse nosso amigo Doralino, ele levou
para o Lar Padilha, né? Uns 6 meses depois eu cheguei no Lar Padilha, né? Conheci ele lá, ficou comigo lá 7, 8 anos, né? E ninguém fica 7, 8 anos numa instituição se tem condições boas de retorno, né? Enfim, passou, ele cresceu, ele se tornou adolescente na instituição e chegou na fase adulta e aí, enfim, aí as coisas às vezes estão mais organizadas, às vezes a família, quando vê que já não dá mais aquele trabalho que dava como criança, acolhe de novo? Acolhe de novo, aí recebe de novo. Mas o ponto final da história é que recentemente ele fez contato comigo, ele já saiu do lar, deve fazer uns 10 anos, né? E aí pediu, tio, ainda chama a gente de tio, né? Ô tio Fernandes, assim, agora que tu tá na direção, dá uma olhadinha lá nos meus arquivos se não ficou algum documento meu lá, uma carteira de vacina, alguma coisa. E eu fui procurar aquilo, olhei, achei alguns documentos, algumas coisas assim da vida dele, e tinha um desenho dele, ele desenhando móveis. E para, né, acaso do destino, hoje ele trabalha numa fábrica de móveis em Igrejinha. E tá super bem, um menino assim, comprou seu carrinho, tem sua namorada, uma pessoa honesta. Então assim, só por essa história já vale todo o investimento que a secretaria fez lá no lar durante anos, né? Porque é muito difícil uma pessoa mudar esse ciclo, né? E aí tem vários, mas esse assim me lembra, porque essa semana ainda ele postou uma foto no Face e tá muito bem e, enfim, levando a sua vida de uma forma honesta, né? Que é o principal motivo que a gente quer, né? Se ele não vai ser um médico, um advogado, mas se ele conseguir sair daquele ciclo de violência em que de alguma forma a história estava predestinando ele, né? E ele conseguiu fugir, talvez nós tenhamos sido só meios, nós, vocês como gestores, administradores, políticos, né, chefes, nós só fomos o meio, né? Nós oferecemos as condições e talvez algumas oportunidades para fugir daquele destino, mas o destino dele estava traçado e ele conseguiu fugir. Então quando era criança, desenhava móveis numa oficina lá no Lar Padilha, né, um desenho bem básico, rústico, né, e hoje ele trabalha numa fábrica de móveis em Igrejinha, isso dá muito orgulho e faz a gente olhar para trás. E mesmo a gente, às vezes, quando a gente pensa assim, será que tem luz, né, em algumas situações que todos os dias a gente se pergunta, Jefferson, será que tem luz essa situação, aquela situação? Parece que a gente não vê saídas e a gente continua teimando e apostando e acreditando sem saber nem por que mais às vezes a gente está fazendo isso, porque às vezes ninguém mais acredita, né? E a gente deve ser, porque a família já desistiu, às vezes a rede já desistiu, nós somos os últimos. Se nós desistirmos, a gente sabe que não tem mais como, né? Eu acho que a gente não tem nem esse direito, né, Fernando? E eu sempre faço essa pergunta, né? O pastor fundador do lar, o Sebaldo, era uma pessoa que tinha, enfim, era um cara muito idealista, né? Mas ele tinha uma frase muito simples, às vezes quando as pessoas questionavam ele só dizia, tem que fazer porque tem que fazer. Não tem explicação. Eu gosto muito de uma passagem, que até é uma passagem bíblica, que eu ouvi que dialoga um pouco com essa história. Que é uma passagem que todo mundo conhece, mas vista sob um outro prisma. Que é a passagem que Jesus manda os caras jogarem as redes de novo, que é vir com peixes, né? A leitura é que os caras tinham pescado já a noite toda e não tinha dado nada. Não teria dado nada. Não tinha dado nada. E aí quando Jesus chega, os caras já estão fora do barco lavando as redes. E ele chega, olha, joga de novo. E já era de dia, e naquele mar a água é muito límpida, então durante o dia dificilmente se pega. Os caras não levaram muito a sério, mas foram lá e jogaram as redes. Acreditaram. E as redes voltaram cheias de peixe. Eu acho que aí tem algumas leituras bem legais. Primeiro, os caras já estavam lavando as redes, vocês já tinham desistido. Quantas vezes a gente já pensou em lavar as redes, né? E dizer, olha, aquele caso ali, não dá mais, cansei, lavei minhas mãos. Mas, bom, às vezes não custa a gente fazer o trabalho de ir lá e jogar a rede de novo. Porque no fundo, o nosso papel não é decidir se vai ter peixe. Não. O nosso papel é insistentemente jogar a rede. E jogar a rede, e jogar a rede. Porque a gente não tem controle sobre todas as variáveis. E é muito interessante como nesse trabalho de transformação de uma história de vida, tenho certeza que nós não temos a exata noção de quando acontece o ponto de inversão. Em que momento aquele ser humano foi tocado a ponto de criar uma disposição para mudar a sua história.
Se é que existe um ponto em que isso, ou se isso é um contínuo. Sim. Mas quando a gente olha já depois de uma caminhada, eu também tenho mais de 20 anos como militante social, se é que podemos dizer assim, chega um momento que você olha e vê claramente, olha, aqui houve uma mudança de perspectiva. E às vezes acho que a gente conta pouco essas histórias, né? Sim, a gente faz. Eu gravei um podcast há poucos dias atrás, que eu estava conversando com o secretário Matheus Expor. E eu disse para ele que é interessante porque... Sabe por que parece muito investimento para pouco resultado? Porque os resultados não são visíveis e a gente não os comemora. Quando você investe numa obra de concreto, você investe um valor tal, vai lá e faz a obra, tira uma fita bem bonita, inaugura, faz um evento. E quando a gente trabalha em políticas sociais, a gente não tem esse momento da comemoração. A gente tem quando consegue juntar dois caras assim para bater um papo, que tem uma trajetória, ou colegas de trabalho. As pessoas, os nomes. Isso, exatamente. E como a sociedade cria muito mais vulneráveis do que tem a capacidade de atender por uma deficiência da própria política pública, das famílias, de todo o contexto social opressor que nós vivemos e que é verdade. Eu acho que todos nós temos histórias de vida muito parecidas, inclusive, né? Nós, de certa forma, nós também superamos bastante daquilo que estava predisposto para nós. Eu acho que um pouco essa trajetória da gente conseguir crescer um pouquinho daquilo que os nossos pais eram, mas essa visão de comemorar os resultados, de ver o que de bom aconteceu, a gente tem muita dificuldade. Eu queria entrar contigo aqui num papo espinhoso, mas é um papo bom que eu acho que vale a pena a gente falar. Nós falamos há pouco de custos, né? Mas acho importante a gente falar das formas de financiamento. É algo que eu sinto falta, viu, Fernandes? Porque de um lado a gente estrutura uma política pública que prevê toda uma rede de serviços, ela vem se estabelecendo, tem muita gente boa envolvida, participando. Eu vejo a sociedade civil também conseguindo se organizar. Graças a Deus, em Taquara a gente tem várias entidades que trabalham com os vulneráveis, assim, várias, né? Mas tem mais do que nos outros municípios da região. Nós temos o Lar Padilha, posso citar a ONG Vida Breve, o próprio Instituto Criar Vitória, a própria PAI também, que é uma outra entidade. A gente tem entidades que trabalham. Mas eu vejo que nós não chegamos ainda a uma modalidade de cofinanciamento. Eu, como gestor público, eu consigo assistir muito, por exemplo, a forma de financiamento do SUS. Aí está lá o SUS, tem um recurso federal, tem um recurso estadual, tem um recurso municipal, tem uma contratualização direta por prestação de serviços com esses diferentes entes, tem critérios de rentabilidade, é alta, é média, é baixa complexidade, remuneração por procedimento, por atendimento, por profissional. E na assistência social? Eu acho que tem uma lacuna, um caminho para a gente cumprir aí. Eu queria ouvir a voz da experiência de quem está ali na ponta, porque eu sei que essa falta de financiamento deve alterar muito a rotina de um diretor de uma entidade como o Lar Padilha. Eu acho que tu, como gestor, sabe o quanto esta fala ela é recorrente, e eu acho que anualmente todos os gestores veem que não fecham as contas, né, do que se deveria fazer, do que se queria fazer e do que se pode fazer. Né. Na última conferência que eu participei, que chegou-se até Brasília, na Conferência Nacional de Assistência Social, se levou uma proposta de se ter um percentual mínimo, né. Só que isso nunca avança, assim como existe na saúde e na educação, se ter um percentual mínimo municipal, estadual e da União. Como se isso já não bastasse, nós vemos nos últimos anos, eu acho que tu foi gestor da pasta, e é possível ver, né, a mudança de organização financeira das ações, dos programas, das rúbricas, né, e sem ter nenhum tipo de diálogo, né, com a base, né. Simplesmente se alterou muito das políticas públicas, se diz que não se vinha mais as verbas não vieram, não se tem explicações, as ações deveriam acontecer, algumas aconteceram, inclusive não veio recurso para custeá-las para os municípios ou executar, ou, né, em parcerização
com outras organizações da sociedade civil executá-las. E aí a gente continua, Jefferson, enxugando gelo na assistência social. Esta é a verdade, né? E que se não fosse a sociedade civil, né, às vezes eu não vou jogar como a gente disse antes na fala do menino, né? A gente não vai deixar de acreditar, mas às vezes a gente olha, né, um município com grandes parcerias da sociedade, né, de voluntários aqui e ali, mas às vezes a gente olha as igrejas, as associações de bairros, os grupos de voluntários voltando a ter um papel de destaque, e que não se deve deixar esse papel de responsabilidade social do cidadão, né? Não se deve menosprezar essa ajuda humanitária, mas não é responsabilidade dela o cofinanciamento, e sim de ação, né? Tu ter grupos voluntários que queiram lá fazer vou usar umas palavras, mas não tem... Uma caridade, uma caridade, uma marmita do final de semana, da noite, ter eles até como uma mão de obra, como um apoio de uma pessoa que quer dar uma palavra para aquela pessoa que está precisando de ajuda, isso é uma coisa. Agora, tu tem que ainda depender dessa pessoa passar o chapéu na fábrica, na empresa, na escola, na rua, pedir comida, quilo de arroz em cada porta de mercado, não é responsabilidade deles, né? Deveria sim ter recursos para os municípios poder executar isso sem precisar desse tipo de ação. E eu acho que aqui a gente do meio frango do Rotary, do meio frango do Lions, são dois grandes parceiros em todas. E o trabalho é meritório, né? Um trabalho super meritório. Super meritório. Mas, enfim, eles podem sim ajudar muito no controle social, eles podem ajudar muito opinando, enfim, de alguma outra forma, mas não necessariamente precisar puxar do seu bolso o tempo todo, né? Então é isso que a gente vê, né? Algumas organizações sociais, eu vou citar a PAI, que depende de um percentual de ações, de promoções e eventos considerável para manutenção, né? Então, assim, e não é a culpa do município, né? A culpa, né, do Estado. Esse cofinanciamento que não existe, não faz sentido como está, né? Tocou no assunto da PAI, né? A PAI tem o piso de transição de média complexidade, que é para ser o piso financiador federal da PAI. Ele está congelado no mesmo valor. Sim, 10 anos, pelo menos 10 anos, porque desde o período que eu iniciei como secretário, isso foi 2013, janeiro de 2013, até a data de hoje, ele é absolutamente o mesmo valor, colocando ainda mais uma pimenta de que houve um corte no período da pandemia que até agora não foi restabelecido na sua totalidade. E nós não estamos aqui, pelo menos de minha parte, tenho certeza que da tua, fazendo crítica nenhuma a nenhum governo específico. Agora, é preciso que a gente fale um pouco com a sociedade para ampliar o conhecimento que a sociedade tem sobre esse tema, e eu gosto muito de Habermas, né? Às vezes os caras pedem para eu falar mais fácil, evitar ficar citando autores, mas eu acho que são coisas que fazem sentido. Habermas diz que a gente evolui na sociedade quando aumenta a racionalidade sobre um assunto. E eu vejo que o papel que eu tenho, especialmente como um ator da política, que me considero, é auxiliar as pessoas para que aumentem a racionalidade sobre um assunto. Vê bem, eu percebo que existe uma falta de representatividade desse setor para a elaboração de políticas públicas e financiamento, especialmente no governo do Estado, Fernandes. E não estou fazendo aqui crítica ao governo. Vê bem, nós temos um recurso do FEAS, que os municípios hoje recebem, que ele é insuficiente para bancar um estagiário. Aí nós tivemos um momento de retomada, digamos assim, do governo do Estado, houveram vários programas avançar, e que bom que existiram. Em Taquara eles representam quase 14 milhões de captação de recurso extra orçamentário, mas olha, acho que deixaram as políticas públicas de desenvolvimento social, de assistência social de fora. Não há uma visibilidade para essa necessidade de financiamento. E bom, isso é de fato uma política pública relevante? Bom, na minha opinião isso é. Se ela é uma política pública necessária, importante, a gente precisa colocá-la como importante também nos níveis de financiamento. E infelizmente, Fernandes, não funciona se nós deixarmos ao bel prazer do gestor. O gestor, oprimido pelas necessidades e as cobranças públicas, muitas vezes, ele pode ceder à tentação mais fácil. E a tentação mais fácil são aquelas demandas mais tradicionais, onde se pode rasgar a fita, receber aplauso, e que as pessoas passam na rua e te cumprimentam.
dificilmente alguém vai nos cumprimentar por essas histórias que nós estamos contando aqui. Sim. Mas elas são histórias talvez até muito mais impactantes do que os 100 metros de calçamento que se fez para retirar a poeira de uma estrada. Mas isso é uma caminhada que nós temos que fazer. Acho que um pouco o objetivo desse Juntos a Gente podcast é ter um diálogo para reunir as pessoas que estão dispostas a trilhar esse caminho junto conosco de valorização daquela prevalência da política social, que precisa de fato ter um olhar mais apurado. Jefferson, se a pandemia não conseguiu fazer isso, em duas áreas principalmente, né, que é na atenção básica de saúde, seja de alta complexidade, né, que seja a manutenção do número de UTIs para não dar conta apenas da pandemia, mas poder dar conta das outras doenças, né, que muitas pessoas acabam falecendo por falta de UTIs no Brasil, né, se não deu conta disto, né, a esse legado ser um legado que fique pós-pandemia, e o outro legado dessa faixa de vulnerabilidade do número representativo de pessoas, né, que desceu alguns degraus, né. Eu sinto isso no lar. A gente pode dizer aí que aproximadamente uns 10 anos não chegavam mais crianças, que um dos motivos era fome, que era cuidados básicos, né. Eu posso te dizer que nos últimos anos a gente recebia situações de violência drástica, né? Violência que não tinha mesmo como deixar em casa. Agora, tu voltar a deixar acolher criança, o município não conseguir mais dar conta, e tu precisar acolher uma criança, que, como tu disse, eu reconheço, não é um custo barato, realmente é um custo considerável, mas porque o município não consegue melhorar as condições de habitação dessas famílias, não consegue melhorar a alimentação dessas famílias, né, e dessas crianças, enfim, né, e aí tu não tem um lugar para poder ficar, né, e tu também não ter com o que se alimentar ou como cozinhar. Bom, é claro que vai resultar ali uma ação que vai gerar ou não um acolhimento. Se a gente não conseguir, se a pandemia não conseguiu trazer esse legado, e eu não vi nenhuma ação do ponto de vista de política pública efetiva, mesmo a transitória, nem a transitória para este momento não foi efetiva o suficiente. E eu vou talvez eu vou tocar num ponto polêmico, eu vou me dar o trabalho de fazer essa pesquisa do que eu vou te dizer agora, né? Seja o auxílio emergencial, seja Bolsa Família, seja os outros auxílios que o governo despendeu, né? Não sei se tu, como gestor, talvez saiba, né? Qual o valor que foi despendido por cidade desses recursos, né? Para as pessoas residentes da cidade. Os números que eu tive acesso inimagináveis, né? Uma cidade como Taquara, num mês relativo, teria entrado quase 30 milhões de reais em auxílios. E, enfim, se uma parte disso, pelo menos, tivesse passado como política pública efetiva, né, você ao menos teria vinculado essas famílias no atendimento. Uma ação de alimentos que tu não precisa pedir na porta do mercado, ou uma ação para pagar um funcionário melhor numa UTI, que possa manter aquela UTI. Não que esse dinheiro não ajudou muitas famílias, né? Mas assim, é impensável como esse dinheiro transitou pela cidade e de fato não deixou nada. Que legado que ele deixou. Mas eu entendo muito do que tu fala, né? Porque então, se tivesse chegado uma parte disso, 10% disso, para a municipalidade desenvolver ações efetivas, mas não que acontecesse apenas durante a pandemia, que se pudesse vir todos os anos, porque se foi possível vir esse valor nesse período, é possível vir em todos os períodos, porque esse remanejamento para uma situação estratégica, emergencial e necessária, ela não é só feita uma vez na vida, né? E vê bem, isso, né? É uma política pública eficaz. Eu sou meio metido, assim, eu vou escutando as ideias, vem vindo, eu acabo falando, mas a gente entra numa seara bem interessante, né? Porque nenhuma política pública, em essência, ela é boa ou ruim. Vamos falar agora, nós entramos num ponto que pode até ser polêmico, mas falamos aqui sobre Auxílio Brasil, Bolsa Família. Essas políticas públicas, elas podem ser muito interessantes ou podem ser nada interessantes. Sim. Depende da forma como você vai conduzir a efetividade dessa política pública. Bom, se a intenção do Auxílio Brasil, que foi incrementado nesse período de pandemia, era de fato constituir simplesmente um aporte de recursos na sociedade, vai lá e dê o que deu, bom, tudo bem, ele pode ter cumprido a sua função. Sim. Agora, se pensava o Auxílio Brasil como uma política pública para evitar cenário de miserabilidade
e trabalhar a mitigação de vulnerabilidades nas famílias e no cidadão, bom, aí não tinha como ser feito sem envolver, pelo menos na minha ótica, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, município, pelo menos uma tripartite, porque de fato a gente não referenciou, a gente não conseguiu triar para ver o que veio para uma questão especialmente transitória e o que veio para um caso que já deveria estar sendo atendido pela rede, que era muito porosa e não conseguia atender. Mas eu compreendo muito do que tu fala e eu acho que nós ainda temos muitos passos a galgar, porque a gente se preocupa muito com os números, né? Você dizer, olha, foi injetado 30 milhões na economia, é muito bonito. Agora, bom, que efeito prático nós tivemos disso? É possível medir? Bom, talvez poderíamos ter feito melhor se tivéssemos investido, sei lá, 20 milhões, que são 10 milhões a menos, mas de uma forma mais assertiva, envolvendo quem já entende do trabalho, quem já conhece um pouco dessa realidade, do território. E aí vem também, voltamos para aquele assunto, ver como a coisa ela é para a ausência de reconhecimento da importância da política pública. Porque quando você pressupõe, olha, basta jogar que não, eu quero um número, é como você diz, não, mas o trabalho desses atores daí, da assistência social, tá bem, ele existe, tá tudo certo, mas o que eu quero é jogar lá que o povo se vira melhor com dinheiro do que quem trabalha, do que quem gesta a política pública. Eu acho que são narrativas implícitas, né? Há uma narrativa implícita quando você prefere jogar dinheiro a rodo do que você estabelecer marcos, métricas, possibilidades através das entidades também. Eu acho que isso volta, né? Assim, fez uma provocação anterior sobre as políticas públicas. Primeiro, assim, responde já que uma das grandes falas que a gente tem, que às vezes não ter recursos, não é uma verdade, os recursos existem. Agora, as prioridades e as políticas públicas e o conhecimento técnico na área, de fato, isso é que nos falta. Falta essa representatividade, sim, na área social, né, mas não apenas, né, de uma forma transitória. Falta uma efetividade que desde a União aos municípios tenha um alinhamento, né, de políticas públicas, que elas não sejam uma política de um governo, de um partido político, né, que seja uma política que se torne depois perene, que de fato faça algum tipo de impacto, né. E a gente viu, né, pela pandemia, que recursos existem. Então agora falta um pouco de vontade popular, sim. A gente espera que essa vontade se manifeste em ações e que transformem essas ações em políticas públicas que dê conta dessa demanda que a gente atende. O sonho do Lar Padilha, Gerson Painha, é que um dia ele possa fechar por falta de demanda, né? Não porque não vai ter dinheiro, né? Espero, né? Muitas outras instituições fecharam Suécia, porque não tem dinheiro. Na Suécia, né? Fecharam presídios, né? Que ótimo, né? Eu acho que é o nosso sonho. Fernandes, a conversa está muito boa. Muito boa. Aliás, eu sabia que seria, porque sempre é uma conversa de qualidade quando a gente consegue se reunir. E eu quero principalmente te agradecer por estar dividindo esse espaço aqui conosco, pelo momento de aprendizado. Eu realmente gosto muito de poder conviver e dialogar com quem eu admiro. Eu admiro muito o teu trabalho, eu admiro essa vida que tu dedica a uma causa. Eu acho isso muito, muito nobre acima de tudo. E essa verdade que tu coloca em tudo que tu faz e tudo que tu fala em nome do Lar Padilha. Pode ter certeza que tem aqui do outro lado do balcão alguém que com as suas limitações, mas também com as suas vocações, está disposto a servir a essa causa, que é sim a transformação da sociedade através da equidade, de melhorar as oportunidades e também de cumprir uma tarefa na estruturação de forma permanente de políticas públicas na área da assistência social. Assim como a tua vida foi transformada pelo Lar Padilha, existe um antes e o depois, a minha vida também foi transformada a partir do momento que eu conheci um pouco dessa estruturação, pude dialogar com isso, e isso é uma marca que ela fica na gente, eu levo isso independente da função que eu ocupe. Hoje eu ocupo uma função de secretário de Orçamento e Finanças, que é o cara dos números, digamos assim, mas sou o cara que sempre chama atenção para a importância da política social, para a preferência que nós temos que dar para isso, para ser tratado não como aquele
patinho feio da gestão pública, Sim. mas sim como algo importante que nós temos que cuidar, que nós temos que estruturar, que temos que exercer um amálgama entre os atores da rede, e que sim, que nós temos que ter um cofinanciamento digno, efetivo, tripartite, União, Estado e município, e que tem um caminho para a gente trilhar. Então, meu muito obrigado, e fica aqui essa minha despedida quase em tom de reza, né? Porque a gente está aqui falando de coisas que a gente quer de fato poder contribuir para que aconteça. Jefferson, eu que agradeço a oportunidade, né? E, enfim, estamos à disposição para poder dialogar em outras oportunidades. Espero que tu tenha sucesso na tua caminhada aí. Obrigado. E entendo, né, a função da política em si. Em algum momento ela às vezes passa pela nossa vida, né? E às vezes a gente não sabe se é o momento certo ou não, né? Então espero que tu nas tuas vontades, nos teus sonhos, tu tenha o sucesso, que tu caminhou para isso, que tu trabalhou para isso. Eu enxerguei a política de uma outra forma depois de alguns anos, né? Eu enxerguei a minha forma de fazer política é a forma como eu faço. Então eu sou feliz como eu sei que tu é feliz também da forma que tu faz. Então transformar vidas e pessoas através da boa política, e é isso que a gente quer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito Juntos obrigado. a gente podcast.